Aprender a ler é um momento que marca o início de novas descobertas e possibilidades. Por isso é fundamental que a escola e família incentivem o hábito da leitura nas crianças desde os primeiros anos escolares. No Ler e Viver de hoje, vou abordar a literatura infantil com a cantora, compositora, esportista e escritora brasileira Jane du Boc, autora dos livros Jaguelinho e Bee Buzzy, e com o jornalista Oswaldo Júnior, que escreveu Gigantes de Cor e A Missão Terra, lançado em julho, durante a pandemia. Jane, você é uma cantora de muito sucesso do MPB e que está na lista das 100 maiores vozes da música brasileira pela Rolling Stone Brasil. Já fez inúmeras parcerias musicais e, além disso, é escritora também. Como que a literatura entrou na sua vida? João, é um prazer estar aqui com você, com o Oswaldo, né? Bom, muito cedo eu convivi com diversos escritores quando morei em Natal, no Rio Grande do Norte. O meu pai é escritor, foi escritor, já morreu. Ele lançou 11 livros. Então, na minha casa, em Natal, na varanda, poetas, escritores, folcloristas, muita gente que falava coisas belas e música também, muitos poetas e escritores de grandes letras do mundo. Então, eu convivi sempre, assim, semanalmente, né, com muitos escritores que conversavam. Minha mãe tinha mania também de ler, meu pai, a gente lia muito em casa. Então, essa veia, essa necessidade de se expressar, de escrever o que você sente, né, é uma coisa desde muito cedo, desde criança mesmo, que eu tenho isso. Você é autora de 5 livros, né? Entre eles 3 infantis, que são Jaguelinho, Bibuzi e Leão, Surfista da Pororoca. Esse último um audiolivro. Os 2 primeiros, inclusive, viraram peças musicais. E qual que é a temática que você aborda nessas publicações? Olha, o Jaguelinho, ele fala sobre a noção de coletividade, do senso comunitário, de uma forma que é muito sutil, né, mas está aqui, nesse livrinho. Essa historinha aqui fala sobre isso. Sobre a inclusão também. Tem crianças com problemas e tal, mas de forma sutil. O Bibuzi é uma metáfora. O Bibuzi, uma história entre aspas, as aspas são duas asinhas de, de abelhas, né? É antigo esse livrinho, fala dos insetos que constroem a abelha e os insetos que destroem, os gafanhotos e tal. E essa briga entre eles, com muita poesia, muita música. No final, o Piri, que é o Pirilampo, tem uma ideia de fazer uma cidade simulada, e o bando dos gafanhos, né, que vem naquela nuvem e cai no pântano, e a criançada morre de rir, porque eles ficam depois de bengala, e todos têm características interessantes de forçar o R, forçar o S, as muriçocas as baratas falam muitos R's forçados, a criançada gosta. Esse leão, o surfista da Pororoca, é sobre ecologia, sobre sustentabilidade, né? E a criançada gosta e sente interessante quando você personifica assim, os animaizinhos e tal, tem disquinho e tudo, né? Eles se sentem responsáveis pela natureza. Muitas mães mandavam vídeos para mim. Olha só, Alexandre aqui na praia. Não, não faz isso, olha o lixo, não pode. A tia Jane falou. É engraçado como a criança, bichinho ainda em formação, absorve todos esses ensinamentos de forma lúdica, né? E contribui sobremaneira para despertar, né, essa imaginação para eles viajarem um pouco. Isso eu acho importantíssimo, você dar chance à criança imaginar. Cada um imagina uma coisa. Quando você está contando alguma coisa e você vai falando, né, nas historinhas, então foi para a escola, cada um vai imaginar a sua escola. Ela não está pronta, que nem no desenho, que vem tudo como se caísse de uma nuvem. Duf! Vem a voz de personagem, vem o desenho, vem a música, e ninguém sabe que por trás existe o humano. A gente está sempre preocupado, eu acho, em humanizar a criançada, viu? Ó, o ser humano atrás da máquina, atrás do celular, atrás do Facebook, do laptop, do videogame. Existe o ser humano com sentimentos, com emoções e com a solidariedade acima de tudo, né? Empatia. Com certeza.
Viu, Jane? E na sua opinião, como que os pais, né, podem incentivar as crianças a estarem adquirindo esse hábito da leitura, principalmente nos dias de hoje, em que a tecnologia é tão vigente e também por conta da pandemia? Olha, você sabe, ô João, que eu estou achando muito difícil, porque como as crianças foram isoladas, afastadas do colégio, do recreio, do parque, do shopping, das brincadeiras. Eles se unem através dos games, videogames. Então, o meu neto, por exemplo, ele joga com os amigos da escola e com os primos de São Paulo e eles conversam. Então, eles vão interagindo dessa forma através de videogame. A leitura vai se isolar mais ainda. É um momento que até a gente tem que, na minha opinião, não sou psicanalista nem nada, mas eu acho que a gente tem que deixa passar esse medo que está sim, essa insegurança está no cérebrozinho de uma criança. Se numa pessoa como eu, que já vivi, já fui feliz, já fiz o que eu tinha que fazer, não tenho, vou viver tantos anos, não sei quantos anos, mas eu já vivi. Imagina uma criança crescendo, cheia de sonhos, não sabe nem o que vai ser ainda direito, não ter amiguinhos para poder interagir, se expandir, né? Então, eu acho que o videogame, nessa altura do campeonato, se você diz, não, fica um pouquinho, não tanto, mas deixa que ele interage. Está lá o amigo lá em São Paulo, o primo não sei aonde, e isso é importante nessa fase, né? E a leitura, a mãe pode ajudar. Vamos ler aqui um livro, você leu esse? Ele lê mais ou menos, o meu neto, que é um. Eu estou exemplificando na minha casa, assim, que eu não tenho visto ele, claro, ele vem aqui, fica no corredor, não posso abraçar, é um desespero, mas. Então, esse momento é um momento muito frágil assim para as emoções dessa criançada. Você tem que ter muito cuidado de ficar dando ordens, de ficar não pode, tem que ir, não, vamos conversar. Por isso que eu senti vontade de chegar perto, porque eu sempre gostei de criança. Aí fazia Desde que Te Quero Ver, na Globo, vários programas infantis, sabe? Eu sempre gostei de criança, é uma coisa que desde cedo a criançada sabe que comigo está segura e está à vontade. Quando chegam aqui em casa Aham. até hoje, e é uma festa. Eles sabem que aqui podem ser felizes, falar o que pensam, conversar, dizer o que estão achando. Acho muito importante conversar com a criança. Eu vejo, João, que hoje em dia os pais não estão conversando com os filhos. Eu vejo mesmo. Isso para mim é que é o grande problema. A criança tem que ter ouvidos, ela tem que abrir o coração, falar o que sente. E o pai está sempre trabalhando com o celular, a mãe também nesse negócio de home office, e ninguém está tendo muito tempo para conversar com a criançada. Na minha opinião, o que eu vejo é isso. Com certeza, isso é muito importante mesmo, né, Jane? Você que está acompanhando Ler é Viver, fique ligado, a gente já volta. O Ler é Viver está de volta e hoje eu converso com Jane Duboc, cantora que também é escritora. Um projeto bem bacana desenvolvido por você nessa pandemia com o apoio do ilustrador Alexandre de Nadal e do músico Júnior Lobo foi o Ilustre Criança, desenhando a canção com Jane Duboc, em que você interpretou musicalmente histórias infantis idealizadas por você com os espetáculos Macaco Baterista e Ele Infante, apresentados por meio de lives. Como que nasceu esse projeto e o que você pretendeu mostrar através dele? Bom, exatamente o que a gente havia comentado sobre a humanização da tecnologia, de levar um abraço virtual. Uma historinha breve, sempre falando sobre ou bullying, ou inclusão, ou
respeito às diferenças, de forma bem sutil, nada muito didático, assim, uma coisa que fica no ar, fica implícita aí em toda a história, mas e aí o Júnior faz a sonoplastia e toca as músicas enquanto os bichinhos cantam, né? E o meu amigo Alexandre Nadal, que foi inclusive o ilustrador de um dos meus livros, ele vai desenhando e ensina, dá dicas de desenho, e as crianças depois enviam para a nossa página no Instagram e a gente vai lá e vai postando, né, os macacos, os elefantes, e a criançada fica muito feliz, manda recadinho, é uma coisa muito fofa. E o Fernando Cardoso, que roteirizou e dirige a gente, né, que faz uma grande diferença ter um diretor, né? E o Teatro Porto Seguro acreditou nesse projeto, graças a Deus, e é um dos melhores teatros que eu já cantei em toda a minha vida. Agora eu vou chamar um grande fã seu, que é o jornalista Oswaldo Júnior. Ele trabalha na agência de comunicação da Assembleia Legislativa, aqui de Mato Grosso do Sul, e recentemente lançou o livro Gigantes de Cor e a Missão Terra, que trata da importância da brincadeira em uma época de tantas tecnologias. Tudo bem, Oswaldo? Você já conhecia o lado escritora da Jane Duboc? Olha, eu conhecia a Jane cantora e estou amando conhecer a Jane escritora, né? E, assim, é muito bacana ouvir a Jane falando. Então, quando ela lembra da natureza, e depois a gente estava conversando um pouquinho sobre essa coisa triste que está acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, no Amazonas também, no nosso caso aqui, o Pantanal, né? A gente vê tantos animais morrendo e de cortar o coração. Você vê jacarés, capivaras, onça pintada, carbonizados, né? Isso é terrível, terrível, né? Então, agora, infelizmente, vou me despedir da Jane para prosseguir o bate-papo com você, Oswaldo. Jane, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Mas antes de eu me despedir de você, eu conversei com o Oswaldo, né, e ele queria fazer um pedido de fã para que você nos abrilhantasse, né, e também se despedisse do Ler é Viver cantando uma música, né, Oswaldo? Qual que você queria pedir mesmo? Eu pensei em algumas assim, mas uma música que eu acho muito bacana é aquela Besa-me. Então, eu quero agradecer a toda a equipe que trabalha com você aí na TV, João, a você, João, que é uma pessoa muito querida, super paciente, bonzinho demais, dá para sacar todo o teu jeito de ser uma pessoa bondosa e bacana e atenciosa. A Oswaldo Júnior, que eu vou me interessar também em ler os livros seus, tá, Oswaldo? E a criançada toda que merece todo o nosso respeito, porque eles que vão construir o nosso futuro. Então, eu vou cantar um pedacinho do Bêssego para me Ok. despedir de vocês. Até uma próxima. A orquestra já nos chamou. Abri meu coração, tremeu o chão. Eu vi que era feliz a luz de um cabaré. La noche nuestra, o mundo a rodar. Vem o fogo da paixão nos queimar. La luna tropical. O som de um bandoneon não me cansa de pedir. Tchau, pessoal. Bésame, bésame muito Jane, mais. muito obrigado. Bésame. Vai, Jane. Um beijo grande, Jane. Boa sorte em todas as suas empreitadas. Obrigada, vocês também. Oswaldo, você acha que a tecnologia atrapalha ou ajuda as crianças? E de que forma os pais devem trabalhar isso com os filhos, principalmente agora na pandemia? Olha, eu acho que a tecnologia em si mesma, ela é um instrumento, né? O que vai atrapalhar ou ajudar não é o instrumento em si, mas o uso que a gente faz do instrumento. Tá? Imagina assim um instrumento, uma ferramenta, né? Imagina um violão. O violão tem um som maravilhoso, mas imagina uma pessoa que não sabe tocar o violão, pega um violão desafinado, vai tocar, aquilo lá vai, né, ser terrível nos nossos ouvidos. Agora imagina um violonista mesmo, cara que manja muito tocando, aquilo vai ser uma delícia. A tecnologia é a mesma coisa, é uma ferramenta, é um instrumento.
né, ela pode ser muito bem usada, né, e isso é maravilhoso, ou como ela também, dependendo do seu uso, pode ser péssimo, né, pode ser terrível, né, como um instrumento desafinado tocado por alguém que não sabe. E muitas vezes a gente toca esse instrumento, né, chamado tecnologia, de uma forma desafinada, né, e acaba prejudicando do que ajudando. Então, é conforme o uso que a gente faz. Tá? E durante a pandemia, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado, porque a gente já se isola na pandemia, né? A gente, por medida de segurança, né, tem a questão da quarentena, né? Agora, se isolar no isolamento, aí é isolar mais ainda, né? Então, eu acho que tem até o lado que a Jane colocou, que é um lado interessante, né? Para muitos jovens, o celular acaba sendo uma forma dele se comunicar com um amigo que está distante, enfim, tal, né? De não ficar tão distanciado do mundo. No entanto, eu acho que esse momento de pandemia é uma oportunidade para as famílias também se juntarem mais, se conversarem mais, enfim, interagir mais, né? Aí, se a pessoa se isola no isolamento, que já está na casa isolado, mas vai para o seu canto lá, ficar no celular, no joguinho, enfim, né? Isolado, mais ainda, né? Então, acho que durante a pandemia a gente tem que ter esse cuidado com a tecnologia para não fazer com que ela nos isole ainda mais do que já estamos isolados, né? Isolado que eu digo das pessoas próximas, né? Permita os relacionamentos, né? Que a gente se relacione com as pessoas perto. E o seu livro, Gigantes de Cora e a Missão Terra, ele é fruto de um sentimento de incômodo, né? No caso seu, em ver as crianças desperdiçando esse tempo tão bacana que é a infância, passando horas e horas grudadas em celulares. Te incomodava muito isso? Te incomoda muito isso, Oswaldo? Então, é que, assim, tem um lado do saudosismo, mas não é só o saudosismo pelo saudosismo, né? Acho que tem uma... que a gente, assim, eu tenho 47 anos, né? Então, a gente, nessa faixa de 40 anos, e até um pouco antes também, a gente teve uma infância marcada por muitas brincadeiras na rua, né? Soltar pandorga, né? Pipa, né? Mas a gente chamava pandorga, né? Jogar bolita, brincar de esconder perto da minha rua, né, tinha um espaço que tinha uns buracos, assim, a gente entrava naqueles buracos, entrava nas manilhas que o pessoal às vezes estava construindo, né, brincava de bola na rua, carrinho de rolemã, e várias outras coisas, né, que se tinha para brincar, bambolê, né, assim, as meninas, as gurias conseguiam fazer melhor, os meninos ficavam tentando rebolar, não conseguiam, emendando mangueira, né? Elástico também, né? Então, aí essas coisas todas, aí você fica pensando na infância que você teve e, de repente, a criançada de agora, né, sobrinhos, enfim, meus filhos já estão mais grandes, né, mas sobrinhos e as outras crianças que a gente convive, muito envolvida com a questão do celular, que não é uma coisa ruim, acaba sendo ruim se for usado com demasia, né? Mas acaba tirando a oportunidade da criança viver outras brincadeiras possíveis na infância, outras formas de diversão possíveis, né? Tem dia que está um dia maravilhoso para você sair no quintal, mesmo agora nessa época, né, de pandemia, no quintal de casa, brincar, fazer muitas coisas, enfim, né? Mas não acaba a criança ficando envolvida muito com a tecnologia do celular e acaba esquecendo, né, que existem outras formas. E o adulto, eu acho que ele pode apresentar isso para as crianças, né? O pai, ainda mais nessa época que a gente está ficando mais em casa, né? Os pais que têm filhos pequenos, pode aproveitar esse momento para apresentar as brincadeiras da época deles, né? Então, acho dá um tempo aí para tecnologia, para o celular, né? E ter as interações mais diretas. E você que está vendo o programa e ficou muito interessado em saber sobre a história Gigantes de Cora e a Missão Terra, não saia daí. Te espero no próximo bloco. Novas ideias e necessidades surgem todos os dias. Por isso é preciso reinventar, adaptar, renovar.
A Assembleia Legislativa é um bom exemplo disso. Mais eficiência e conexão, uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Ao eliminar as barreiras físicas e de comunicação entre o parlamento e a comunidade, a Casa de Leis foi finalista do prêmio Assembleia Cidadã. Padrões internacionais de navegabilidade no sistema de busca do portal na internet garantiram o 4º lugar em transparência no país. Os novos totens de ponto eletrônico trouxeram mais confiança e controle na gestão de pessoal. E em breve, todos os documentos protocolados no Legislativo estarão totalmente digitalizados e acessíveis de onde você estiver. Mais eficiência e conexão, uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Essa é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Entre, acesse e participe. Estou de volta e no Ler e Viver de hoje a literatura infantil é destaque. Aqui comigo está o jornalista Oswaldo Júnior, que neste ano lançou seu primeiro livro, que é Os Gigantes de Cor e a Missão Terra. Conta pra gente sobre o enredo dessa sua primeira publicação, Oswaldo. Bom, a história é uma visita de um grupo de extraterrestres aqui na Terra e tudo acontece num domingo, né, de manhã e à tarde. A história começa com uma família comum, né, um pai, uma mãe, uma criança, e o menino é um domingo, e é o dia que ele tem para ficar no celular o tempo todo, porque ele é um menino muito atarefado, né? Caio, o nome do menino, né? Ele é um menino muito atarefado, toda semana ele tem na casa dele tem uma tabela com tudo que ele tem que fazer, todos os compromissos dele, e são muitos compromissos. Ele tem xadrez, ele tem inglês, aula, reforço, revisão de conteúdo, um monte de coisa. Ele tem uma tabela lá, e aí domingo é o dia que ele tem livre para poder jogar no celular, né, ou videogame. E aí ele fica o tempo todo, ele está liberado domingo. Aí a história começa, que aquele domingo poderia ser um domingo como qualquer outro, tá? Ele lá metido lá no celular, jogando, enfim, e o mundo acontecendo lá de fora, com o sol e tal, mas não foi, porque aconteceu uma coisa diferente. Aí a história começa. A coisa diferente foi um barulho muito estranho, e todo mundo vai ver o que é esse barulho, e eles notam que tem uma nave espacial bem ali na rua. E aí começa a interação entre os terráqueos. A missão desses alienígenas é fazer com que as crianças da Terra brinquem, porque as estrelas do planeta deles, que é o planeta Cor, elas estão se apagando porque a energia dessas estrelas vem das crianças, da brincadeira das crianças. E como as crianças da Terra estão deixando de brincar, as estrelas deles estão se apagando. Então, a missão deles, o sucesso da missão deles depende da sobrevivência do planeta Cor. E é interessante, o Cor é um planeta diferente. A palavrinha, né, vem do coração. Então, aí a pessoa, o leitor, vai identificar no final onde é que está esse planeta. Né? Ele não vai estar em um lugar fora. É interessante isso, essa questão do planeta. Né? Então, é isso. A história, e aí eles vão fazendo com que os adultos e as crianças percebam quanto é legal brincar, e eles têm uma espécie de poder. À medida que eles vão falando, as pessoas vão ficando mais sensíveis e vão ouvindo a voz do coração. Elas vão sentindo mais e pensando menos, ficando um pouco menos racionais, né? Porque o mundo é muito racional, né? No sentido de perder a voz dos sentimentos, a voz do coração. Você faz tudo muito calculado, né? Tudo muito métrico, né? E até a vida é planejada de uma forma calculada, né? E inclusive a tabela lá que essa criança tem para estudar é tudo calculadinho. Então, para as crianças, para o mundo ficar um pouco menos racional e ficar um pouco mais, sentir um pouco mais, ficar um pouco mais sentimental, emotivo, e ver a importância da brincadeira, a importância de estar com os outros. Então, aí era essa a missão. E à medida que eles vão falando, vão conversando com as pessoas vão sentindo um pouco mais isso. Tá? Uma parte desse grupo de extraterrestres vem para Campo Grande e uma parte vai para Quito,
no Equador, que é bem no meio aí da Terra, né? No hemisfério que separa, né? no paralelo, né? Que separa os dois hemisférios, norte e sul. Então, eles vão para aqui e uma parte aqui. Por que eles vieram para cá? Porque desencontraram. Né? E aí a história vai ocorrendo, é uma história divertida, uma história bacana. E uma história que faz também a gente pensar, refletir sobre a importância de ser criança. E um detalhe bem interessante é que você faz uma ligação com os personagens de Maurício de Souza. Explica isso pra gente. É que aqui em Campo Grande, eu vou ler um trechinho, pode ser, dessa parte que você mencionou? Sim, com certeza. Que aqui em Campo Grande tem algumas ruas com os nomes dos personagens Maurício de Souza. E aí, como uma das naves, ela se distancia, faz um trajeto errado, se distancia da nave-mãe, acaba vindo para o Brasil. E eles ficam felizes que estão no Brasil, né? Aí eles perguntam, nós estamos onde exatamente? Aí ele olha no mapa, que eles têm um mapa, né, baseado nos mapas da Terra, eles fizeram o mapa deles. Aí os Zores, que é todo nomes diferentes, né? O Zeta, que é o comandante dessa nave, pergunta, né? E aí os Zores, o cara que está lá olhando o mapa, ele diz, olha, comandante, nós estamos próximo das ruas do Anjinho, do Cascão, da Mônica, da Magali, da Pipa, do Horácio, do Cebolinha, do Chico Bento e do Franjinha. Aí Zica, que é o outro que está lá, e ele diz assim, olha, então a gente está... Ele conhecia as histórias em quadrinhos da Terra, né? Por acaso essa cidade que a gente está aqui se chama Maurício de Souza? Aí diz, não tem a cidade com esse nome. Aí começa a conversar, essa cidade se chama Campo Grande. Porque aqui em Campo Grande tem um bairro, acho que é a Vila Turma da Mônica, né? Que tem esses nomes. É bem interessante isso. E aí eles acabam falando dessa questão aqui. E é algo que eu acho que muita gente, até mesmo os campograndenses, não sabem, né? Embora já saíram matérias sobre isso, né? Que aqui em Campo Grande tem um bairro com nomes aí de personagens do Maurício de Souza. Como que as pessoas podem estar fazendo para estar adquirindo Gigantes de Cor e a Missão Terra? Dá para comprar direto na editora, né? A editora se chama Visel, né? E eu tenho uma página no Facebook, né? Se a pessoa entrar Gigantes de Cor no Face, vai encontrar, e lá tem os contatos, né? O meu contato, pode comprar diretamente comigo. A vantagem de comprar, se a pessoa for de Campo Grande, né, fica claro, né, de comprar diretamente, porque aí eu posso entregar o livro já autografado, né, para a pessoa, e além do custo também, né, ela não vai ter custo com frete, né, então tem essa vantagem também. Mas a pessoa pode adquirir, a editora se chama Editora Visel, né, Viseu, Visel, no site da editora, a pessoa encontra lá, né, colocar Gigantes de Cor, vai encontrar o link, né, e onde ela pode comprar esse livro. Ou ela pode entrar direto na página aí do Facebook, Gigantes de Cor, e lá eu coloco também, né, as formas da pessoa adquirir esse livro. E, na sua opinião, como que os pais, atualmente, eles devem estar usando a literatura como aliada, no sentido de estar ajudando as crianças a enfrentarem a pandemia com menos tensão? Eu acho que, assim, que uma coisa da nossa cultura, né, que a gente precisa avançar um pouco mais, é a questão do hábito da leitura, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam... E eu digo isso, assim, como professor também, né, com a minha outra atividade, a gente percebe que precisa avançar um pouco mais, as pessoas precisam ler mais. E se o pai lê com a criança, quando é pequenininho, eu acho que a relação com a literatura talvez seja um pouco maior. Mas aí as crianças vão crescendo e vão distanciando um pouco mais, né, se ligando mais às tecnologias, ao celular e tudo mais. Mas quando o pai lê junto com a criança, a criança... Ela viaja bastante, tanto a brincadeira quanto a literatura, elas possibilitam esse estímulo à imaginação. E a pessoa que usa bastante a imaginação, ela se torna uma pessoa mais criativa, né? Ela consegue pensar
para além daquela caixinha quadradinha, né? Ela consegue ir além, ela cria, ela não simplesmente imita, ela também cria. Tá? Interessante que o artista, ele não simplesmente copia algo, ele cria, né? Ele está criando, vai além. E a gente precisa, todas as pessoas, mesmo quem não seja artista, a gente precisa ter essa coisa do criar. Então, a literatura, ao trazer vários universos de épocas diferentes, né? De lugares diferentes, personagens que as pessoas se identificam ou que não se identificam, ou até mesmo alguma frase que chama bastante atenção, faz você entrar em outros universos, e não só nesse do nosso aqui, e trazer coisas importantes para cá, para você poder lidar com as situações do dia a dia. Então, a literatura ela é importante por isso, porque ela permite esse mergulho. E o pai, quando está junto com o filho, lendo para o filho, ele ajuda o filho a mergulhar no universo que não é só esse aqui que a gente conhece, né? Esse que a gente se relaciona, esse universo mais próximo, mais concreto, mas é algo mais abstrato, mas nem por isso distante também. Então, ajuda, eu acho que a importância da literatura, do pai incentivar o filho e ler junto com o filho, fazer com que ele avance na imaginação, na criatividade, e uma pessoa criativa é muito importante, né, para tudo, né, para a questão profissional, para as questões de relacionamentos afetivos, para tudo, a criatividade é muito importante. Né? Além de estar tornando, né, essas crianças adultos mais funcionais, digamos assim. E para aliviar um pouco essa atenção durante a pandemia, além de você ter publicado o livro, né, que quebrou um pouco essa questão de você estar muito isolado, mesmo você trabalhando também, né, presencialmente, o que mais que você tem feito para estar diminuindo essa tensão? Olha, uma coisa que inicialmente por necessidade, mas você acaba agregando à sua vida e achando uma coisa importante, é o uso da própria tecnologia, que eu tinha dito no começo, que a tecnologia é um instrumento, a gente tem que aprender a usar, né? E nas aulas, como os alunos não está tendo aula presencial, a gente precisa criar formas, né? Criar maneiras. Então, eu acabei aprendendo a fazer algumas coisas, reunir material da escola, produzir textos, né? Tenho produzido bastante textos, e escrevendo também, né? Escrevendo também. E é legal também, assim, que eu acompanhando meu filho mais novo, né, que tem 17 anos, está aprendendo a tocar violão, o mais velho já sabe tocar violão, né? E aí ele vai aprendendo. E eu toco também, só que as minhas músicas são mais antigas, né? Ele vai aprendendo coisas novas. Então, é legal eu acompanhar isso também, né? Vendo ele aprendendo, né? A tocar violão e, de vez em quando, lá tocar também, né? Embora sejam gerações diferentes de gostos musicais, né, tal. Então, eu acho que estou fazendo algumas coisas, né? Escrever, né, que eu gosto de fazer, produzir material mais material de estudo, né, como videoaula e textos, né, que eu também gosto, né, de fazer, e ler, né, que é uma coisa bacana, ler e interação aqui também no próprio ambiente de casa, né. O programa está chegando ao fim e eu me despeço de você, Oswaldo, desejando muito sucesso em sua carreira de escritor. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, João, a abertura desse espaço, né? E também a parte que a Jane do BOC teve aqui, conversando com a gente. Foi um momento bacana, né? Eu agradeço o convite, ok? Um forte abraço. O Ler é Viver fica por aqui e eu te espero no próximo programa. Um grande abraço.